Diadema, somos membros da Pastoral Familiar, catequistas, liturgia, de profissão, sabe? Eu sou bombeiro, professor de educação física, mas trabalho bem pouco na educação física, Ele é muito certinho, tá, gente? Eu sou totalmente oposto, então eu vou me apresentar como me apresento nos lugares, tá bom? Então, assim, ó, eu sou de Diadema, corintiana, e sou pedagoga, porque pedagoga não combina comigo. Tá? Então, eu sou pedagoga, sou professora, atualmente eu sou diretora de um SEI que atende crianças. Olha esse espaço maravilhoso aqui, estamos de casa de 0 a 3 anos. O que mais, amor? acho que já tem Tá bom? Bom, o que você vê? Quem te falar mesmo? Ó, eu perguntei para ela o que a gente precisava falar. Essa semana a gente estava conversando, mas o que nós vamos falar dele? E ela me mandou um WhatsApp, uma mensagem assim: você vai precisar falar de como é bom estar casada comigo. Bem simples, né? E é sobre isso, né? Eu achei legal que eu cheguei aqui hoje, e aí o Ministério de Música estava cantando essa música que a gente cantou, né? E aí vocês fizeram que coisa. Vocês acreditam no Espírito Santo? Ele mudou a música e falou: pega eu, pega eu, pega eu. Quem aqui está preparado para o matrimônio? Foi vocês cantaram, gente. Pega eu, pega eu, pega eu. Agora vocês já cantam. Vocês não perguntaram pra gente o que era pra gente cantar, né? Então a gente veio aqui hoje falar um pouquinho da graça de sermos casados, né? Vocês já perceberam que a gente não veio falar do casamento como uma coisa ruim, né? Uma coisa, eu casei, né? Meu Deus. Ou se os seminaristas viessem aqui, as irmãs falassem, né? Nós recebemos uma graça e dela nós vivemos, né? E aí, eu e o Anderson, nós estamos juntos, é melhor falar para você, Pedro. Quanto tempo? Normalmente a gente faz essa pergunta breve. Mais ou menos, a gente está, vou fazer 26 anos que a gente está junto. Nós namoramos há 26 anos. Quem tem mais ou menos 16 anos aqui? 15, 16? Então a gente começou a namorar na idade de vocês. A gente se conheceu no colégio na idade de vocês. Quantos anos você tem de casado? Não está fazendo pegadinha antes. Então, de casado, a gente vai fazer 18 anos em setembro. E juntos a gente faz agora em junho os 26 anos. A gente namorou e noivou durante 8 anos. Ele me enrolou durante 8 anos, fique bem claro. Não é irmão, né? Certeza, né? Convicção. E aí o que a gente veio contar para vocês, né, é dessa graça. Eu sei que aqui tem bastante cerimonialistas, né, das paróquias, eu sei que tem bastante jovens. Eu sempre fui muito atuante, eu nasci na igreja, eu fui coroinha desde os meus 7 anos. E você, amor? Mas na adolescência, você Tá na adolescência. Acho que eu morava na igreja, porque o meu apelido na igreja era freira. Então eu sempre fui coroinha. Depois, na minha época, não tinha cerimonialista. A gente era coroinha e a gente que no caso não tinha essa túnica chique que tem aí também, não, era branca básica. Tá? Mas vivi no meu ministério durante 8 anos. E desde então eu sempre fui líder de jovem, líder da minha equipe, né, dos coroinhas, saí da perseverança já como catequista, e eu tinha essa liderança como meu propósito de vida
não ia para a missa, não ia para a igreja. Na verdade, eu queria ir, eu tinha essa vontade, mas meus pais não eram da igreja, né? Então, às vezes eu falava, eu quero fazer catecismo. Não, para que você vai ter que ficar lá domingo, ouvindo um monte de coisa, vai brincar. E eu fui crescendo desse jeito, né? Era o que eu tinha. Mas eu tinha o quê? Né? Dentro de mim, alguma coisa me falava que o mundo era legal, mas não era para mim ficar só no mundão, né? Então eu tinha, mesmo sem estar na igreja, sem ter esse conhecimento, eu levava papo com Deus, né? E nesse papo eu falava, eu não quero ficar. Aproveitei muito quando eu era adolescente, né? Fui para muita balada, namorei bastante, enfim. Mas aquilo me incomodava. E aí chegou uma hora que eu falei assim, no bate-papo meu com Deus, né? Eu quero uma pessoa séria, eu quero ter uma avó séria, eu quero ter uma família, né? E eis que Deus preparou, né? Quem está aqui do meu lado hoje. Então são caminhos diferentes, né? Bem diferentes, mas que Deus foi. Mas o que a gente veio conversando, né? É que nenhum de nós nascemos por um acaso. A gente chega no momento da juventude que a gente, se hoje vocês mesmos me deram essa resposta, se hoje eu perguntar, alguém que quer ser padre, tirando segurança, sabe? A gente tem um propósito, já sabe, a gente já escolheu. Eu perguntei para vocês, quem tem, né, tem desejo de coração do casamento? Ninguém levantou a mão. Porque é essa geração que nós estamos incutindo hoje no mundo. E eu vou dizer para vocês, o que vai ser da gente se não tiver família? O que vai ser da gente se vocês não tiverem como propósito? Porque a gente não pode, vocês não podem estar na igreja. Eu acho que isso é um dia para se perguntar, alegrar-nos por quê? Qual é o propósito da sua vida? Para que você vai ficar alegre? Por dia, por momento? A minha irmã fala que a gente vive um momento como se fosse um show. Pá, vive um show, aí o show acaba, o músico legal vai embora, e aí? Será que nós estamos vivendo como um show? A gente precisa ter um propósito. A gente não pode vir aqui cantar e não prestar atenção no que eu estou cantando. Porque Deus tem um propósito para vocês. Vocês falam para Deus, pega eu. Qual é o propósito de Deus para vocês? É o matrimônio? É o sacerdócio? Qual é o seu ministério? Vocês não podem pegar um sábado, vir aqui só para cantar. Que é muito bom, gente. Mas a gente tem que ter um propósito. Na nossa história, mesmo a gente não estando junto, mesmo o Anderson lá no mundo dele, cheio de problemas, né? Que a gente fala que quem não está na igreja tem problemas, então a igreja também tem bastante problema. Mas mesmo no mundo dele, que ele considerava incorreto, Deus tinha um propósito para ele. E ele se permitiu, ele ouviu o que Deus estava dizendo. Deus falou para ele assim, ó, aquele amigo seu ali, ó, está usando droga, você vai andar com ele? Quantos amigos seus sobreviveram no seu grupinho na adolescência? Já vou contar uns deles, né? 3 ou 4. E adolescência é tudo muito, né? Intenso, tudo aquilo que eu quero descobrir, eu quero saber, e a gente passei por vários momentos, né? De estar na praia só os amigos e um amigo meu falava, eu vou ali e vou fumar uma maconha. E eu falei para ele, se você for lá, eu vou chegar e vou falar para sua mãe e para seu pai. Na hora, eu careta, né? Negativo. Estava na bagunça, estava na brincadeira, só que quando saía fora, opa. E esse é um dos que sobrou, né? Nosso padrinho de casamento, a gente tem um relacionamento até hoje. Então, onde a gente quer chegar com vocês, né?
Nós temos em 6 anos de relacionamento, hoje nós passamos por muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Para começar, o nosso casamento foi só providência divina de Deus. Eu fui a primeira do grupo de jovens a casar. Meu grupo de jovens tinha 15, 16 jovens. Eles enlouqueceram. A primeira eu falei, gente, mas é o seguinte, a gente não vai fazer festa de casamento, a gente não tem dinheiro, nosso propósito é realmente receber o sacramento. Aí meus amigos, que são normais, a gente aprontava todas na igreja. Nunca fui santa, não, gente. Não é isso que eu me prego para vocês. A gente era normal, né? O normal que tinha Deus, porque Deus sempre buscava a gente quando a gente estava surfando em outra obra. E a gente, esse meu grupo, juntou e eles fizeram minha festa de casamento. Mas sabe o que já era festa de casamento? 1000 latinhas de cerveja. 1000. E aí, a gente sempre conversava, qual é o nosso propósito de casar? Quem somos nós no meio desses jovens que nós estamos carregando? Eu tinha um propósito muito claro de vida para mim. Eu não podia ser. Eu sempre falei para o meu pai, que ficava horrorizado com a minha fala, porque eu também fui adolescente bocuda. Eu falava para o meu pai o seguinte: não vou casar velho, não. É horroroso. Mulher velha entrando de noiva na igreja é uma coisa horrorosa. Eu vou casar nova. Então, se preparem. Eu vou casar nova. E o cara me rolou 8 anos para casar. Você imagina o desespero que eu estava. Mas a gente conversava muito sobre os nossos propósitos. Quem éramos nós no meio desses jovens? Então, a gente era o primeiro a casar, então a gente tinha que ser o exemplo. Então, a nossa vida durante esses 26 anos foi muito ser exemplo. E não ser aquilo para mostrar no Facebook, nada disso. É ser verdadeiramente exemplo. Então, nós passamos por muitas dificuldades. O nosso apartamento, vai falar do apartamento, mano? Como foi que a gente construiu o apartamento? Construímos mesmo. Nesses 8 anos, né, que a gente demorou para casar, com 2 a gente já tinha comprado um apartamento. E aí foi o primeiro impacto que eu tive, porque assim, meus pais eram separados, e de pai eu sou filho único. Quando meu pai disse que eu e ela feliz da vida, compramos um apartamento. Quem conhece já tem uma perto da caixa d'água lá, o apartamento do CDHU. A gente comprou lá. E os primeiros foram, para ficar mais barato, foram por mutirão. Então, quando a gente estava de folga, com 18 anos, a gente estava lá carregando tijolo, areia. O pai dela falava: eu tenho minha filha para carregar material de construção. O meu pai, eu não falei porque a gente feliz a vida, vou fazer uma surpresa para o meu pai. Quando o apartamento subiu o prédio para pegar forma, aí eu vou falar para ele que a gente comprou. Achando que, né? Que meu pai ia falar: nossa, que legal, parabéns. Tomei um tapa na cara. Meu pai descobriu sem falar comigo por conta disso. Porque ela comentou com a minha tia e a minha tia falou com meu pai. E aí meu pai falou que eu estava louco. Você é retardado, mamãe. Com 18 anos você está comprando um apartamento? Vai curtir sua vida. Vai viver sua vida. E pode falar com ela. Entende uma coisa? Não, olha só. O pai dele não falou: vai estudar. Vai fazer outra coisa. Ele falou: vai curtir a vida. Só que o propósito de Deus para a gente era outro. E até aquele momento da gente descarregar o caminhão com 1000 blocos, que eu falo: meu Deus do céu, o que você quer de mim? A gente era Deus nos usando, porque a gente já tinha se permitido. Porque um dos nossos propósitos é que eu e a minha casa servemos ao Senhor. Independente do que acontecesse, o Anderson abriu mão da juventude dele para ficar com a minha juventude. Os meus amigos viraram mais amigos deles do que meus hoje. Viu? Eu perdi todos os meus amigos para o meu marido. Está tudo bem. Porque era o nosso propósito estar juntos. A gente poderia participar um do outro, mas o propósito de vida da gente era outro. E por fim, para diminuir a história, que o tempo é curto, 25 anos, vocês vão
né? Que é legal a gente colocar é que esse fator que é pregado, né? A gente tem sociedade prega isso todos os dias, né? O matrimônio não vale a pena, a família não vale a pena. Eu passei por isso quando meu pai falou para mim, vai curtir a vida. O grande barato disso é que a gente não deixou de curtir a vida em momento algum. Nem hoje. A única diferença é que a gente curtia junto. Então, ao invés de sair para curtir cada um do seu lado, não, a gente curtia junto. Então, a gente conseguiu reunir os amigos que eu tinha, os amigos que ela tinha, e formamos ali uma. Que hoje é quase um problema, porque a gente não consegue fazer festa para juntar todo mundo, porque vira uma festa de casamento, né? Mas, de fato, assim, nós vivemos como um propósito. Então, nós casamos, e aí a gente achou, não, agora, gente, casa de verdade. Não precisa casar, vou lá no fora que eu quiser, né? E a vida real não é nada disso, né? A gente tinha os nossos compromissos financeiros, que foram difíceis, mas a gente passou sempre juntos. A gente nunca largou. Mesmo namorando, a gente ficou durante 8 anos, a gente pode contar nos dedos de uma mão só, um dia que nós não se vimos. Ele trabalhava até 10 da noite, mas ele ia na minha casa me ver. Então, e a gente foi selando a nossa vida, né, na cumplicidade, na parceria, e não na individualidade. Porque a gente começa a namorar, a gente quer ficar até tempo aqui, né? Que a gente não quer mais saber dos amigos. Aí eu não vou mais à missa, aí eu vou deixar de ser isso aqui. Ai, não, eu vou ficar com o meu namorado. Quando na verdade não é isso. Na verdade, vocês têm que continuar a ter tudo isso. E meu pai, mesmo não sendo um cara muito romântico, ele falou pra mim assim, ó. No dia que eu fui casar, vocês só não esqueçam da essência de vocês. Não fiquem individuais isolados na casa de vocês. Levem os seus amigos, façam festas, se alegrem. O controle hoje olha o que meu pai disse para mim. Sejam felizes. Será que só era suficiente só eu e ele? Eu preciso dos meus amigos, eu preciso da igreja, eu preciso cantando, eu preciso de todo mundo. E a gente segue esse mesmo plano. Então aí nós casamos. E aí veio o nosso primeiro baque, assim, emocional. Nós casamos em setembro, em novembro, nós descobrimos um câncer da mãe do Anderson. Que também é muito interessante. A história porque era uma pessoa que teve o Anderson com 14 anos, era muito jovem, não foi o nosso primeiro baque. E foi um ano muito difícil para a gente, porque nós dois, a gente estava forte ali para todo mundo. Mas em casa a gente fala com Deus. E vem pra criança. Agora que mora na festa das bodas de Caná, vamos ver qual é. Então a gente é muito jovem, a gente teve que reviver coisas, ser para a nossa família algo que a gente não queria. Bom, quanto tempo durou a novela? Sua mãe, quantas? Na verdade, a gente passou por uma preocupação muito grande, né? Porque ela falou, a gente descobriu o câncer da minha mãe. Paralelamente, no mesmo espaço de tempo do meu avô, pai da minha mãe, então a gente estava tratando os dois juntos. E aí, quando a gente achou que estava, vamos se adaptando com as pancadas aí, né? A esposa do meu pai, que é a minha madrasta, que a gente tem um relacionamento excelente, também estava com câncer. Então a gente estava com 3 pessoas ali do nosso convívio doente, e a gente dá esse apoio, querendo fazer o tratamento, e chegava em casa e chorava, mas ali junto a gente tinha que estar. E aí, isso para dizer para vocês que o nosso matrimônio foi rocha firme durante todo esse período. Eu não lembro quando o seu avô faleceu. 2013 o modelo faleceu, 2014 minha sogra faleceu, 2015 o meu avô faleceu, 2018 a minha mãe também teve câncer. Durante a 19 a minha mãe descobriu uma câncer. E aí a gente vem vivendo isso para dizer para vocês que a nossa
ela foi cremada naquele espaço, nós temos como orientador espiritual um padre que eu acho que é conhecido de vocês, chamado Padre Rogerinho. E o Padre Rogerinho foi muito incisivo em falar para a gente que juntos vocês não cabem. Então permaneçam. Então aí a gente só tem 10 minutos. Então aí a gente viveu. E aí nós levantamos. E sabe quem levantou a gente? Não sei se vocês já foram naquele cemitério ali que tem crematório na Colinas. E o crematório é no alto. Quando nós dois estávamos lá em cima, eu tive uma crise de choro muito grande, porque uma hora a gente cai, né? Quando eu olhei para baixo, tinha um mar azul das equipes de Nossa Senhora, da qual nós fizemos parte durante 8 anos. E aí eu vi a minha gente dizendo, valeu a pena se casar, ter equipe de casais, estar na igreja, porque eles nos sustentaram durante esse tempo todo. Então vai valer a pena esse ciclo de amizade que vocês estão criando aqui. Vai valer a pena vocês levarem isso para a vida. Não vivam isso como um show, como um momento. Queira amizades verdadeiras, façam escolhas do seu parceiro, das suas amigas, que te faz feliz, que te alegra. Hoje o meu marido me faz muito feliz. Nós continuamos, gente, continuamos sendo jovens. Nós saímos, nós dançamos, nós trabalhamos bastante para a nossa paróquia, que é muito bom, que é uma coisa que nos alegra bastante. Mas a gente não deixa perder a nossa identidade como casal. Deus nos sustenta, mas a nossa verdade, a nossa. E vale a pena, vale a pena. Vale a pena. A gente não falou, né? Mas nós temos 2 filhos. O Enzo de 12 anos e o Arthur de 7. Os 2 coroinhas. Na verdade, foram coroinhas porque Deus tocou, né? E eles falaram, eu quero ser. Não, vamos ser sinceros, o Arthur falou assim, o padre amigo chegou aqui e falou, gente, eu estou precisando de coroinha. Aí o Arthur falou assim, mãe, vou ter que ser coroinha, o padre está precisando. Não, eu vou lá. E aí, mas nós nunca, a gente trata as coisas com muita naturalidade. Nada como obrigação, porque ser feliz para a gente é muito, ele tem que servir com felicidade. Não porque ele quer aparecer no lugar, não porque eu vou tirar foto, não porque eu vou postar, né? E eles são, nós ficamos durante 4 anos com os Celas da Missão Belém também, e do Caná, como líderes também de casais. Para a gente foi um movimento que eu sou apaixonada, eu só não tenho agenda para a Missão Belém. Porque você precisa estar totalmente como servo, mas os nossos filhos foram criados ali nesse meio. Então, meus filhos são verdadeiros servos. E são filhões também. Se ele chegar aqui e tiver uma doação, eles vão falar: a minha mãe tem um quartinho na Missão Belém lá em casa. E a gente trabalha ainda para a Missão Belém. Então, sermos exemplos. Lembra que eu falei lá nos jovens qual é o nosso propósito? É sermos de verdade, sem mentira. E eu tudo posso, gente, tudo eu posso. Eu posso ser jovem, eu posso ser feliz, eu posso, tudo posso. Desde que o nosso sentido seja Jesus. Desde que Maria seja nossa luz. Eu cheguei para finalizar. A gente gosta de dançar. A gente gosta de trabalhar, às vezes, quando só não vai lembrar que a gente é jovem. Eu tenho 42 anos, mas me sinto jovem. E aí, só que você sabe que assim, a gente tem tantas coisas que a gente chega nos lugares e a gente fala assim, esse lugar não é para nós. Aqui não nos cabe. Aí a gente sai de fininho e vai fazer uma coisa que não sabe. Mas eu posso ir lá, assim como vocês também podem. Mas é o lugar de vocês. É lá que vocês, qual é o propósito de vocês? Hoje nós estamos aqui representando a pastoral familiar, na qual a gente hoje luta por um movimento diferente da pastoral familiar. A gente olha por todo tipo de família. Nós não estamos dizendo para vocês que isso aqui é a perfeição. A gente sabe que existem mães solos que representam a família. A gente sabe que muitos de vocês têm os pais separados.
A gente sabe que muitos de vocês não têm a representação do pai. A gente sabe que muitos de vocês não têm a representação de mãe. Mas é a família que Deus escolheu. Qual é o seu propósito nessa família? O que vocês estão fazendo de diferente? Vocês têm condição de responder. Meu chamado veio com 9 anos. Mas um de vocês, 16 anos, você sabe o que quer da vida? Está na hora de pensar. Né? E eu acho que a gente pode finalizar. Tem alguma coisa assim? Não, coisa tem que ficar falando bastante. Bastante. É bem rápido, né? O propósito é justamente dizer isso. Que o matrimônio vale a pena, né? Não é uma instituição falida, como muitos dizem por aí hoje. Né? Então, se você coloca Deus na frente, Ele conduz todo o resto. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, mas não adianta você tentar fazer, você pensar em fazer sem colocar Deus na frente, para guiar o seu passo, o seu caminho, a sua vida. Essa é acho que é a principal mensagem. Não leve a vida como um show. Só 2 minutos? Pode? Eu tenho um padre que eu carrego na minha alma, assim. Tem muitos padres que passaram na minha formação, mas teve um que nos deixou, mas que ele deixou registrado na minha alma, uma coisa que eu vou em todo lugar que eu vou. Não sei se vocês me encontrarem pregando em outro lugar, vocês vão escutar a mesma história, que é o Padre Léo. Né? Maravilhoso. E ele dizia uma coisa assim que eu acho fantástica. Vocês já ouviram a parábola do papel higiênico? Do papel higiênico? Não? Eu vou contar bem rapidinho para vocês. O Padre Léo diz o seguinte: que jovem é igual ao papel higiênico. Está lá na prateleira do mercado, no melhor lugar do mundo. Pensa aí lá no mercado, papel higiênico, ó. É na melhor prateleira, no melhor lugar. Corredor só para ele. Corredor só para ele. Tem de cheiro, com cheiro, tem cor das folhas, de todas as qualidades. Escolhi o mais carinho, vocês podem escolher. Quando a gente compra ele vem por baixo da compra? Jamais. Ele é o rei, ele vem por cima. Toma tudo lá no porta-malas para gente para hoje? Em cima. Se ele vem no carro, ele vem na sala dando tchauzinho assim, ó. Porque ele não está em qualquer lugar. Dizem por aí. Uma coisa legal que aconteceu na pandemia, né? Quando começou a pandemia, não sei se vocês lembram. Teve uma crise aí que todo mundo começou a comprar papel higiênico. Não sei por quê. Fardos e fardos, eu vou falar. Acho que ia voltar o papel higiênico e começar a comprar. Porque ele é o rei, ele pode colocar em casa. Como é que o rei coloca em casa? E aí, dizem por aí que tem casas e paga milhões para aquele lugar onde põe o papel higiênico, que tem pedras, que cai assim. Isso é um negócio louco. Mas se a gente não tomar cuidado com esse porque eu sou jovem, eu sou o rei, minha mãe não sabe nada, o padre não sabe nada, aquele casal lá, isso não nada da minha vida. Onde a gente acaba? Acaba com o papel higiênico. O Padre Léo contou isso uns 20 anos atrás. Destino final do papel higiênico até. E a gente precisa pensar sobre isso. Eu prefiro ser uma folha de sulfite, que imprime os livros, que imprime fotos, que imprime, façam escolhas. E nunca se esqueçam desse papel higiênico. Vamos cantar? Então a gente vai cantar a música da nossa vida para vocês, encerrando dizendo: alegrai-vos no Senhor, porque Ele é bom. E tudo posso, naquele que me fortalece. Vamos ficar de pé e com uma oração. Vai levantando seus braços assim, a mão colocada. Isso, bem alto, bem alto, bem alto. Amém? Agora faz o seguinte, dá uma respirada bem profunda assim, ó. Não vai ouvir lá, nem você cabeça.
nada te distraia agora. Amém? Nada pode te distrair. Escute essa canção agora. Saiba que aquilo que Deus diz é verdade, porque Ele é a verdade. Existe uma passagem que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos cantar sobre essa fidelidade do amor de Deus, com o seu olho fechado, com o seu coração. Escute essa canção e permita que Deus fale contigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada em mundo vai me fazer desistir. Sem medo de entregar meus projetos, deixar guiar nos caminhos que Deus desejou para mim. E ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus vou persistir. Vou persistir.